Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e vamos agora para mais uma videoaula em que falaremos sobre ETFs, que pode ser uma boa opção para a gente investir, compor a nossa carteira de investimentos com ações, né, com aplicações em renda variável. Obviamente, essa discussão, se você vai ou não decidir por ter ações dentro da sua carteira de investimentos, vai ser objeto de discussão na etapa 3. Agora, vamos focar aqui no estudo apenas de conhecer, né, perder o medo de entender o que significa aqui uma ETF, um ETF, tá ok? Então, para começar os nossos estudos, eu vou mostrar aqui uma planilha em Excel, que eu fiz um exemplo bastante simples de como a gente pode formar um índice, tá ok? Então, vamos para essa nossa planilha em Excel. Então, veja aqui que eu estou criando um índice fictício, obviamente que esse índice não existe, com valores também fictícios. Eu quero que você entenda como que isso funciona, o que é um índice, tá ok? Então, eu estou trabalhando que nosso índice vai ser composto por apenas 6 ações. 6 ações diferentes, poderia ser Itaú, Petrobras, Vale do Rio Doce, mas aqui no nosso caso do exemplo, apenas 6 ações. E que num certo dia, ou num dado momento, essas ações, cada uma fechou a cada um desses preços aqui. Então, a ação 1 fechou o dia, ou num determinado momento do dia, estava valendo R$ 22,50, e a ação 5, por exemplo, valendo R$ 10,65. Só que para construir esse índice, como também são construídos, por exemplo, índices de inflação e tal, nós precisamos dar pesos para cada uma dessas ações, conforme a sua importância, a sua representatividade no contexto. Quando eu falo assim, a média, quando eu tiro uma média só, eu vou aqui e faço assim, igual média, e tiro uma média. Eu vou aqui, marco todos e dou OK. Então, a média de todos esses preços é R$ 17,03. Só que se eu tiro a média desse jeito, o que eu estou fazendo é que todas as ações tenham o mesmo peso, a mesma importância dentro do índice. Todavia, em alguns momentos, essa média não, que é chamada de aritmética, não faz sentido. E a gente precisa, por exemplo, trabalhar com uma média ponderada, em que cada um dos valores tem que ser ponderado pela sua importância relativa em algum contexto. No nosso caso de índice de ações por exemplo, quanto mais ela é negociada. Quanto mais uma ação é negociada, mais ela tem que representar o índice. Quanto menos uma ação é negociada, menos ela representa o índice. Vamos tomar por base, por exemplo, o índice de inflação. Obviamente que, por exemplo, aqui pensando de cabeça, gasolina, arroz e feijão devem ter um peso maior na composição de um índice de inflação do que, por exemplo, uva, do que outros alimentos ou algum ativo, algum produto de menos importância. Então, você não pode, se houver um aumento no preço da gasolina, isso traz um impacto muito maior na vida da população no geral do que um aumento, por exemplo, no preço da uva, no preço da mandioca, tá ok? E aqui no mercado de ações é isso que eu estou fazendo. Eu estou ponderando aqui arbitrariamente, eu que inventei esses pesos aqui, fazendo com que cada ação tenha um peso diferente na média geral, e isso vai dar os 100% do total do índice. Então, fazendo a multiplicação desse 22,50 por 10%, a gente chega nesse valor aqui, que é o valor do preço da ação 1 ponderado pela sua participação de 10%. E faço isso com as 6 ações e a gente chega então num índice, eu estou chamando isso de um índice, que é a média ponderada de 6 ações. Né? E essas ponderações fui eu quem escolhi. Então, o índice, no final desses dias, dessas 6 ações, foi de 16,478. Vamos imaginar que no segundo dia, os preços se alteraram. Ok? Algumas ações subiram, outras ações caíram. Até fiz uma coluninha aqui com a rentabilidade. Por exemplo, a ação 5 caiu 10% de um dia para o outro, mais de 10%, enquanto a ação 3 ela subiu 4% de um dia para o outro. E a pergunta e na média, essas ações subiram ou caíram? Na média, ponderada, sempre fazendo peso pela importância de cada uma das ações. Então, eu faço novamente o preço
vezes a participação e faço essa somatória para achar o novo índice. Veja que o índice saiu de 16,478 para 16,337. Houve uma queda no índice. Tá? Apesar de duas ações subirem, outras 4 caíram e, dadas as proporções, os pesos relativos de cada uma delas, o índice caiu numa média ponderada. Se eu fizer a conta disso em porcentagem, né, eu fizer o índice do dia 2 menos o índice do dia 1 e dividir pelo índice do dia 1 para achar a porcentagem de queda, a gente poderia dizer que a rentabilidade desse índice caiu em 0,856% de um dia para o outro. Tá? O índice caiu. É como a gente fala, mais para frente a gente vai ver, a bolsa caiu. O que é a bolsa caiu? É o índice Bovespa, geralmente, que os jornais, a mídia em geral, acaba falando. É uma média ponderada de algumas ações que tem lá na bolsa. Perfeito? Poderia também ter subido o preço. Vamos pegar dessa ação de 37% e fazer ela subir bastante, que ela vá para R$ 25. Veja que o valor desse índice subiria, né? E ela representaria um aumento de 45% e ela já representa 37% da fatia do bolo. Então, veja que, no geral, esse índice passaria de 16 para 19,223, representando um aumento aí no índice de 16,659. Deu para entender, então, de uma maneira bem simplificada o que é um índice? É um conjuntinho de ações ponderadas pelas suas importâncias, né? Quanto mais ela é negociada, e todo dia essas ações, você consegue ver esse índice como vai, conforme os preços dessas ações vão variando, e dá para ver isso até online, né? Online, os preços das ações vão subindo e vão caindo, e esse índice já é calculado automaticamente dessa forma aqui que a gente está vendo, só que de uma maneira com mais ações, de uma maneira um pouquinho mais complexa, tá ok? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Então vamos pensar aqui no índice Bovespa, que eu acabei de citar há pouco. O que é o índice Bovespa? Ele é uma carteira teórica de ações. Então, quando a gente fala assim, a bolsa caiu, a bolsa subiu, não significa que a pessoa que você sabe que tem ações ganhou ou perdeu dinheiro. Porque ela pode ter uma ação específica e não toda essa carteira teórica de ações que corresponde ao índice Bovespa. O índice Bovespa é simplesmente uma média, uma possibilidade. Você vai ver que existem vários índices que medem a performance da Bolsa de Valores, e o índice Bovespa é apenas o mais conhecido, tá ok? Então, é uma carteira teórica de ações e que tem o objetivo de medir o desempenho médio das ações mais negociadas na Bolsa. Esse é o objetivo dela. Poderia, por exemplo, ter um índice de empresas de construção civil, que só teria dentro dessa carteira teórica ações de empresas de construção civil. Perfeito? Então, aqui o objetivo, o critério é pegar as ações aí que representam 85% das negociações totais médias aí da Bovespa, da BMF Bovespa. Então, ele tem todo um critério, que eu não vou entrar aqui nisso aí, mas tem todo esse critério que eles montam essa carteira teórica e revisam ela periodicamente e conseguem calcular aquele índice de uma maneira muito similar ao que eu mostrei para você aqui anteriormente no Excel. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha nessa carteira que corresponde ao índice Bovespa no site da própria BMF Bovespa. Veja que no site aqui, nesse dia que eu estou entrando, que é janeiro de 2016, nós temos aí 61 empresas, daquelas 500 e poucas que são negociadas na Bovespa, temos aí 61 compondo o índice Bovespa e cada um com uma participação percentual no índice. Lembra que eu mostrei para vocês na planilha Excel que cada uma tinha um peso. A nossa maior lá tinha 37%. Aqui você vai ver que as empresas também têm seu peso, tá? Por exemplo, o Itaú, talvez aqui nessa data, seja o que mais representa o índice Bovespa, porque nos últimos meses ele foi a empresa que teve maior negociação dentro da Bolsa de Valores, então ele entra com mais peso no índice Bovespa e essa carteira é revisada periodicamente. Então temos 61 ações que influenciam no índice Bovespa. É uma média ponderada, nesse caso, das empresas que são mais negociadas
na Bovespa, tá ok? Então voltemos aqui à nossa apresentação. Vamos ver como um índice, né, que é o que a gente viu aqui, é um índice, uma carteira teórica, ninguém ganha dinheiro com esse índice, né, teórico, porque ele é apenas uma média ponderada das ações, ninguém compra esse índice a princípio. Como que ele pode ser comprado? E essa transição de um índice, que é apenas um número, a gente poder comprar algo que represente esse índice, é exatamente um ETF. Né? Tá? E a gente vai ver isso simplificadamente, obviamente, para você entender a natureza do negócio e também depois entender como que é a rentabilidade desses ETFs, tá ok? Então é o seguinte, vamos ter dois agentes principais aqui. Primeiro, um gestor, alguma instituição financeira que vai pegar as ações o mais exato possível daquelas 61, vamos pensar no momento que eu estou gravando esse vídeo, tinha 61 ações do índice, da Bolsa que compunham o índice do Bovespa, que são as ações do Ibovespa. E naquelas proporções, naquelas porcentagens. Então esse gestor, ele vai pegar uma certa quantidade de dinheiro muito grande e vai comprar essas 61 ações, quase que na exata proporção do índice, tá ok? E vai fazer uma cestinha de ações que correspondem exatamente, né? Quase que exatamente ao índice Bovespa. Perfeito? Depois que ele montou cada essa cesta de ações, ele vai dividir em várias pequenas porções, que a gente aqui vai chamar de cota. E essas cotas ele vai pôr para ser negociada na Bolsa de Valores. Então você que está aí me assistindo, em algum momento, depois de ter aberto a conta em corretora, souber o que é um home broker, que nós vamos ver também certinho mais para frente, você vai poder comprar essas cotas. Tá? O que são essas cotas? O que é esse pedacinho amarelo? Esse pedacinho amarelo é uma fração de um fundo criado por esse gestor que tem nela representadas todas as ações do índice Bovespa. Então, se o índice Bovespa sobe, a princípio é para que sua cota amarelinha suba muito próximo ou na mesma proporção. Tá ok? Porque você tem um pedacinho de várias ações. Né? Um pedacinho do fundo que, na verdade, é composto por várias ações, e essas ações são as mesmas do índice Bovespa. A isso, lá no Home Broker, quando a gente for aprender a mexer, como que compra isso lá dentro da corretora, a isso tem um código e chama BOVA11. Esse é o código em que o fundo de ações que são atrelados aos índices, ao índice Bovespa, são negociados na Bolsa. É assim que lá na frente já vai... Estou colocando essas coisas para você já ir tomando aquela intimidade com esse tipo de investimento. Você pode ir lá procurar pelo código BOVA11 e comprar uma dessas cotas. Você vai investir R$1.000, R$10.000, R$100.000, não importa, e você vai comprar pedacinhos desses quadradinhos amarelos, que é apenas uma maneira ilustrativa aqui, tá? Pedacinhos daquele fundo que o gestor do BOVA11 montou. E se o índice Bovespa for para cima, provavelmente o valor da cotação do BOVA11 também vai para cima. E se o índice Bovespa for para baixo, você também vai ter uma desvalorização daquele investimento. Perfeito? Então vamos ver as cotações desse BOVA11 para a gente, mais uma vez, ir adquirindo alguma intimidade e como que funcionam outros ETFs que também existem negociados na Bolsa de Valores. Veja aqui na página da UOL Economia de cotações que eu selecionei na data que eu estou fazendo esse vídeo o código aqui BOVA11. O que é o BOVA11? É um fundo que tem todas as ações do Ibovespa que são negociadas em bolsa, como se fosse uma ação normal. Uma ação normal não, uma ação comum.
Tá ok? Mas aqui você não está comprando uma ação, ele está comprando um pedacinho de um fundo que representam várias ações. Então, eu estou diversificando, eu não preciso fazer tanta pesquisa para saber qual é a melhor ação. Eu estou indo junto com o mercado. Se eu acho que a renda variável é um bom negócio, sem muitas pesquisas, eu posso, por exemplo, comprar esse BOVA11 e seguir conforme a tendência do mercado de alta. Perfeito? Então, veja que diariamente nós temos negociações desse papel chamado BOVA11, né? Com as cotações. Então, fechou ali 41,18 um dia, 41,10 outro dia, 42,13. Todos os dias você pode comprar e vender. A gente vai ver que não é essa a nossa sugestão de investimentos para ações, a gente vai pensar mais no longo prazo, lá na etapa 3, mas veja que você pode comprar e vender esse BOVA11 como se fosse uma ação comum, todos os dias, a cotação daquele dia, a cotação do mercado. Tá? É o mercado que vai decidir quanto que vai valer aquele papel do BOVA11 a cada instante, a cada segundo. Ele também varia, olha aqui, ó, variou negativamente de um dia para o outro, mas tem dia que também vai variar positivamente. Basicamente, né, a correlação tende a ser bastante boa. Basicamente, quando o Ibovespa sobe, o BOVA11 sobe. Quando o Ibovespa cai, o BOVA11 cai também. Perfeito? Então, existe uma cotação diária. Você pode comprar isso dentro da sua corretora diariamente, periodicamente, esse papel do BOVA11 e isso oscilando conforme o mercado. Obviamente, é mais arriscado, né? Você tem mais riscos, mais incertezas do que uma aplicação em renda fixa, mas poderá fazer parte de um contexto, de uma carteira de investimentos, principalmente para o longo prazo. Nós vamos ver isso na etapa 3. E não existe apenas o BOVA11, existem alguns índices, nos Estados Unidos vários, aqui no Brasil temos aí talvez próximo de 20 ETFs, aqui são todos os ETFs que temos negociados na Bolsa de Valores brasileira, sendo que o BOVA, que está aqui, ok? Esse iShares Ibovespa Fundo de Índice, é apenas um e, entre parênteses, o mais negociado, é o que eu vou indicar para quem quiser investir em renda variável e acompanhar o índice Ibovespa, porque ele tem liquidez, ele tem diversas vantagens. Eu vou deixar até um artigo bastante interessante aqui que fala sobre as vantagens do BOVA11, mas ele não é o único, você também poderia investir em outros ETFs, que não apenas esse BOVA11 que a gente usou como exemplo, e é o que nós vamos indicar lá na etapa 3, perfeito? Então, voltando para o nosso slide aqui, e para concluir o nosso assunto, que é rentabilidade, tudo que a gente falou até agora foi para chegar em rentabilidade. Quando a gente tem expectativa de que haverá ganhos, principalmente nós vamos ver aqui no longo prazo, esperamos que a renda variável possa dar um retorno maior do que a renda fixa, você poderá, então, por exemplo, comprar um BOVA11 lá na sua corretora a um certo preço, por exemplo, lá R$40 cada cota, e se ele subir com o tempo, se daqui 10 anos ele tiver R$70, você ganhou R$30 de cada cota que você comprou. Comprou 40 e vende 70. Óbvio que também pode cair, você pode comprar 40 e depois de 10 anos perder dinheiro e o valor desse ETF está abaixo dos 40. Nós vamos ver quais são esses riscos também lá na etapa 3. Mas eu queria que você entendesse como que se dá a rentabilidade. A rentabilidade é muito próxima como se fosse uma ação. Você compra e com a expectativa de que esse preço que você comprou suba, para que lá na frente você possa vender mais caro e colocar no bolso o lucro, aí, né, entre aspas, o lucro dessa operação. E uma diferença com ações, que é importante aqui pautar em caso de rentabilidade, é que no caso de ações, nós temos também uma receita advinda de dividendos. E esses dividendos, quando é uma ação, elas caem na nossa conta corrente da corretora e eu posso usar para comprar mais coisas.
Nos casos das ETFs, esses dividendos dessas ações que estão lá naquele gestor, esse próprio gestor, que também depois vai cobrar uma taxa de administração por isso, nós vamos ver isso mais abaixo, esse gestor vai reaplicar esses dividendos dentro do próprio fundo. E isso tende a refletir no preço do BOVA11, no caso do Ibovespa. Tá ok? Então, esses dividendos não vão cair na sua conta corrente, mas eles já vão ser automaticamente reinvestidos. Isso é uma vantagem, né? Porque se você recebe alguns dividendos de algumas poucas ações em momentos diferentes, você acaba nem reinvestindo e esse dinheiro fica parado na sua conta corrente, enquanto no caso dos ETFs, sempre todos os pagamentos de dividendos já são reinvestidos automaticamente pelo gestor e isso já reflete também automaticamente nos preços. Perfeito? Então é isso. Demos uma boa pincelada sobre o que são índices e como que eles podem ser negociados em bolsa. Falamos especificamente do índice Bovespa e do BOVA11, que é o ativo que nós vamos indicar para compra, caso você se sinta confortável lá na etapa 3. E isso são os ETFs, que na próxima aula também vamos comparar esses ETFs com fundos de ações, que é uma questão muito importante que você vai ter que tomar decisão, que pode pegar um ETF ou um fundo de ação, você que vai ter que construir esse rol de conhecimentos para saber qual que é a melhor decisão aplicada à sua realidade. Tá ok? Então, um forte abraço, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e continue seus estudos, que temos mais para falar sobre ETF logo abaixo.